Olá a todas as pessoas que estão participando desse encontro. Obrigada pela presença. Nós queremos agradecer também à comissão organizadora do Simpósio Latino-Americano de Química, especialmente a professora Daniela Gonçalves Abreu, pelas interações que tivemos, né, no preparo desse encontro, que tornou possível a nossa participação. Nós saudamos também as professoras e professores, estudantes de graduação, de pós-graduação, da área da química e da área do ensino de química. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação. Eu sou a professora Maria Eunice Ribeiro Marcondes, do Instituto de Química da USP, e eu sou de um grupo de pesquisa chamado GPEC, e nós, então, reunimos um grupo de pesquisadores do GPEC para conversar hoje sobre a formação, a pesquisa que fazemos sobre a formação de professores e os reflexos que essa pesquisa tem mostrado no desenvolvimento profissional dos docentes e também assim, na prática desses docentes, né? As contribuições para a sala de aula que a nossa pesquisa vem dando. Então, vou apresentar aqui o nosso grupo. Nós somos pesquisadores e professores, alguns do ensino médio, alguns do ensino superior, alguns de cursos de formação de professores. Então, hoje estamos aqui o Fábio Luiz de Souza, educador do Instituto de Química da USP, a Luciane Hiromi Akahoshi, que é pesquisadora do nosso grupo de pesquisa, a Rita de Cássia Suarte, docente da Universidade Federal de Lavras, e a Terezinha Yolanda Aires Pereira, doutoranda do Programa de Pós-Graduação Interunidades de Ensino de Ciências, um programa da USP, no qual eu sou orientadora. O GPEC tem 3 áreas de atuação, vou falar assim bem rapidamente do nosso grupo, que é a formação, né? A formação acadêmica, a gente trabalha com a graduação, com os estudantes da pós-graduação. Na pesquisa, nossa pesquisa está voltada para a formação de professores e também para ensino e aprendizagem de química. E temos um trabalho em extensão, tanto de formação continuada, de cursos de formação, como na divulgação científica. Nós temos uma página na internet, convidamos vocês a olhar a nossa página, tem vários materiais, quem sabe interessa a vocês, e também nós estamos em outras mídias sociais, como o YouTube, o Facebook, o Instagram. Os nossos estudantes têm posto materiais de divulgação nesses meios de divulgação. Bem, como pesquisadores e professores, a gente assumiu um compromisso com a melhoria do ensino de ciências, melhoria do ensino de química. A gente tem um compromisso com a escola. Eu acho que a nossa pesquisa, então, ela é feita nessa base, né, de procurar esse desenvolvimento, essa ligação com a escola, com os professores, e esse compromisso nos fez participar de muitas atividades de formação continuada, de atividades nas escolas, e também nos levou a colaborar na elaboração de políticas públicas na área de educação, onde a gente pôde mobilizar os aprendizados que a gente teve tanto na pesquisa quanto no ensino e no trabalho de extensão, nessa participação das políticas públicas. Nós temos, assim, uma atuação integrada entre ensino, pesquisa e extensão, e essa nossa atividade, a gente tem uma retroalimentação entre esses campos de atividades que nós desenvolvemos.
está tudo interligado, a gente não separa o ensino da pesquisa, um retroalimenta o outro e assim por diante. Então, essa é uma ideia do nosso grupo, e agora eu vou mencionar, vou tratar aqui alguns referenciais teóricos que nós temos em comum. Cada pesquisa tem o seu próprio referencial, mas nós temos referenciais que nos guiam, né, nessa pesquisa com a formação de professores. Trago aqui esses referenciais do desenvolvimento profissional baseado em Porlan, Pema e Aranega e as necessidades formativas do professor de ciências baseado em Carvalho e Gil Pérez. Quando a gente pensa em desenvolvimento profissional, são essas ideias que nos guiam, né? Baseado naquilo que o professor pensa e faz, é essa nossa referência, o que nos move. Quanto às necessidades formativas, dentre as apresentadas e discutidas por Carvalho e Gil Pérez, nós elencamos 6 daquelas necessidades que são a nossa referência, que fazem parte da maneira como a gente procura interagir com os professores. Quando a gente vai trabalhar com o professor, vai fazer a nossa pesquisa, a gente tem também uma linha de pensar o próprio ensino, sabe? Que essa linha nos leva em consideração as atividades de natureza investigativa, baseada no grupo da professora Ana Maria Pessoa de Carvalho, o desenvolvimento de habilidades de ordem mais complexas, baseada nos trabalhos de Zoller, de Bybee, e também na perspectiva de alfabetização científica, de perspectiva CTSA, né, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente no ensino. Né? Essas três abordagens têm em comum a ideia de levar o estudante, né, a uma leitura crítica do mundo, subsidiada também pela química. Não só, né, a gente sabe, mas também pela química. Então, nosso trabalho com o professor parte desses referenciais, né, do desenvolvimento profissional, das necessidades formativas, e no trabalho com ele a gente procura enfocar esses aspectos que estão aqui na tela para o desenvolvimento, então, da criticidade, da cidadania. Bom, quando a gente trabalha com o professor, nós temos usado o processo de reflexão orientada, baseado em Abel e Bryan, o grupo colaborativo, também com Boa Vida e Ponte, Hargreaves também, e também a produção autoral. Então, são essas 3 linhas de trabalho que a gente desenvolve quando nós fazemos essa pesquisa com os professores. A reflexão orientada significa o professor refletir sobre suas próprias ideias, sobre sua própria prática, e também refletir sobre a ideia de outros, né, dos especialistas, as práticas de outros docentes, de maneira que ele possa ter elementos para reorganizar-se, tanto em termos de sua prática, quanto em termos de suas próprias ideias. No grupo colaborativo, a gente sabe que o professor de química geralmente é um único na escola, ou pelo menos naquele período que ele dá aula, né? Então, o nosso grupo colaborativo procura reunir professores de diversas escolas para discutir o ensino de química, para quebrar esse isolamento que o professor de química tem nessas escolas. Nisso, o grupo colaborativo, né, a gente procura alcançar um acordo sobre os objetivos em comum. No grupo é determinado o caminho, então não tem a priori um caminho a ser seguido. O grupo leva um tempo para estabelecer
relações de confiança entre o grupo para trabalhar como um grupo mesmo. E tudo isso a gente vai investigando. No grupo colaborativo, tem essa imprevisibilidade, não é? Porque é o grupo que vai determinando os caminhos e algo que está planejado durante o espaço de tempo entre um encontro e outro, várias aulas aconteceram, então, às vezes, os professores querem mudar o rumo das discussões, trazer outros aspectos. E nisso, o pesquisador tem um trabalho importante de gerir, né, essas diferenças de objetivos e interesses. Finalmente, a produção autoral. A gente tem trabalhado nessa perspectiva da produção autoral, considerando que a produção autoral faz com que o professor, né, quer dizer, não sei se faz, mas possibilita que o professor coteje o discurso e a prática, né? Aquilo que ele pensa com aquilo que ele faz. E é muito legal, porque ele percebe, às vezes, que o que ele faz está muito longe daquilo que ele pensa, sabe? Há uma aquisição de conhecimentos, né? Se a gente pensa naquelas abordagens que eu mostrei, né? Atividade investigativa, desenvolvimento de habilidades de pensamento de ordens superiores, uma abordagem CTSA, alfabetização científica. Então, o professor, ao se apropriar, né, ao querer se apropriar desses referenciais para fazer a sua própria unidade didática, ele adquire conhecimentos, amplia seus conhecimentos, né? A gente tem usado 2 esquemas aqui para trabalhar a produção autoral. Um é o esquema de Aikenhead, né? E outro é um esquema que nosso grupo mesmo desenvolveu, mas ambas as direções partem de um problema, de uma questão-problema, tratada de um âmbito mais amplo, né? E o estudo, né, da ciência, da tecnologia, vai trazer elementos que vão possibilitar uma nova leitura daquele problema inicial, vão possibilitar que o estudante possa tomar suas próprias decisões, possa julgar as situações e até propor formas de atuação. Então, são essas as nossas linhas, essas as nossas concepções nesse trabalho de formação de professores. Voltando aqui, eu agora vou passar a palavra aos integrantes aqui do grupo, para que eles, então, apresentem detalhes da sua pesquisa e como essa pesquisa tem impactado a formação de professores, o desenvolvimento profissional ou até o ambiente da sala de aula. Então, vou começar convidando a Luciane Acarroche para apresentar o trabalho que ela desenvolveu e vem desenvolvendo. Olá, Luciane, por favor. Bom, olá a todos. Então, primeiro eu gostaria de cumprimentar a todos os participantes, né, desse evento e também a todos os meus colegas que estão aqui, né, nessa apresentação. E aí eu vou, então, compartilhar com vocês um pouco, né, das minhas atividades, né, do meu trabalho de mestrado, né, que eu desenvolvi já há algum tempo, né, e quais são os reflexos disso, né, atualmente nas nossas atividades ainda, né. Então, eu trabalhei com a análise de materiais instrucionais com enfoque CTSA, produzidos pelos professores de Química, né, em um curso de formação continuada, né, orientado pela professora Maria Eunice. Bom, qual foi o objetivo desse trabalho? Realmente foi analisar essas unidades didáticas produzidas, né, com características CTSA, né, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, e que tinham como referência, né, que eles desenvolvessem a contextualização do conhecimento químico e de uma proposta e que dessem conta da proposta curricular do Estado de São Paulo que estava em vigor naquele momento, né? Bom,
pensando nisso, né, como é que eu justifico a minha pesquisa, né? A gente acha que a abordagem CTSA, ela é uma forma de melhorar o senso crítico dos alunos, e a gente acredita, né, e a gente conhece que essa implementação nem sempre é uma tarefa simples. E essa tarefa, né, alguns problemas dizem respeito, né, ao próprio trabalho do professor e ao pouco material didático pedagógico que o auxilie nessa implementação. E, além do que, a gente acredita que cursos de formação, eles podem ser mais efetivos se o professor participante ele for ativo, ou seja, se a gente envolvê-los no processo de formação. E aí a elaboração de análise, né, a construção de materiais didáticos, pelos professores para as suas próprias aulas, pode ser realmente um instrumento muito importante para promover a aprendizagem de seus alunos, né, de seus estudantes. Bom, para isso, né, a gente teve, durante esse processo, né, a gente criou uns instrumentos de coleta de dados, né, que foram questionários iniciais e também ao longo desse curso de formação. Então, dizendo que esse curso foi um curso bastante longo, né? Teve 1 ano e meio de curso, né? Foi feito em 2009 esse curso, né? E aí a gente queria conhecer primeiro as ideias que eles tinham sobre contextualização e quais as dificuldades eles indicavam para desenvolver esse ensino. E a gente usou alguns outros instrumentos, né, para que eles pudessem utilizar nas elaborações das suas unidades, como o quadrado CTSA, né, onde eles deveriam indicar quais os conteúdos de ciência, tecnologia e sociedade e ambiente estavam presentes em suas unidades, e as próprias unidades foram realmente objetos, né, da análise desse trabalho. E quais as categorias de análise nós utilizamos? Uma delas foi a perspectiva de contextualização dessas unidades, né? E aí a gente tem os níveis de contextualização, que são níveis crescentes, né? Os 2 primeiros, a exemplificação e a descrição, elas têm de diferentes, a base, né, da unidade didática é o conteúdo científico, e em cima desse contexto científico é que são apresentados ou algum exemplo, né, do cotidiano para esse determinado conteúdo que está sendo desenvolvido, ou é apresentada alguma descrição de algum processo industrial, ou algum processo de tratamento, por exemplo, tratamento de água, ao abordar um conteúdo científico específico. A partir dos 3 últimos, aí muda um pouco o foco, não é mais o conteúdo que é importante, mas sim o tema, né? E qual o problema relacionado a esse tema que vai ser realmente abordado dentro dessa unidade didática produzida por eles. Na problematização, o problema é que é importante, e os conteúdos de ciência, ecologia, sociedade e ambiente são abordados de uma forma bastante superficiais. Na compreensão da realidade social, o tema é importante e todos os conteúdos também são importantes para desenvolver essa temática e esse estudo desse tema pelos estudantes. Então, a ideia é que você realmente tenha um equilíbrio entre ciência, tecnologia e sociedade abordados nessas unidades, para que eles possam compreender e também a possibilidade deles pensarem ou fazerem, produzirem algum, pessoalmente, né, terem alguma resolução do seu problema. Na transformação da realidade social, além de você compreender, então, todos os aspectos são importantes, também são todos envolvidos, há também uma perspectiva de agir em função dessa problemática, né, para tentar resolver esse problema, não só tomando uma atitude, mas também fazendo uma ação nessa realidade para poder modificar essa transformação. Bom, como é que a gente, então, analisa essas unidades? Para isso, a gente precisa olhar os aspectos pedagógicos desenvolvidos nessas unidades. Então, a gente desenvolveu, né,
essa análise, usando, né, como é que era a problematização, como é que era o desenvolvimento do conhecimento, a experimentação, que é um aspecto que a gente considerava importante que essas unidades didáticas apresentassem, como é que elas estavam relacionadas, né, à abordagem temática que eles estavam desenvolvendo, né, e aí com isso a gente classificaria as unidades como em cada uma daquelas perspectivas de contextualização. Bom, então, em função disso, né, tendo esses instrumentos de análise, a gente começa, então, nós fizemos, então, a análise dessas unidades didáticas produzidas. Então, uma coisa importante dizer é que essas unidades, né, foi um curso bastante longo, como eu disse, envolveu 90 professores, né, de todo o estado de São Paulo, e eles se dividiram por temática, né, então as unidades foram produzidas em grupos, né, houve o desenvolvimento de 24 unidades didáticas, mas aqui, né, eu trouxe só, né, na minha pesquisa, eu escolhi uma temática específica, que era o tema de combustíveis, né, e nessa temática a gente analisou 5 unidades didáticas produzidas. Isso aqui, né, então, utilizando lá o quadrado CTSA, essa é o quadrado que os autores indicaram que estavam desenvolvendo, né, nas suas unidades. E eu, como pesquisadora, peguei a unidade didática deles e olhei também, né, olhei o material que estava lá proposto e fiz também um quadrado CTSA, né, indicando quais os conteúdos estavam realmente sendo desenvolvidos naquela unidade. Então, aqui, o que consta em vermelho, né, são os conteúdos que estavam, né, apresentados, indicados pelos autores e que realmente constam, né, da unidade didática, e aí a gente vê que tem alguns outros aspectos, né, desses outros conteúdos que são apresentados na unidade, mas que eles não colocaram, e uma coisa que é importante destacar é que conteúdos de tecnologia não foram abordados, né? Não há uma abordagem realmente de conteúdos tecnológicos nessa unidade analisada. Bom, aí eu vou apresentar, isso é uma das unidades, né? Então, eu vou apresentar geral, né? Quais foram todas as unidades, né? Como eu disse, eram 5 unidades didáticas elaboradas por eles, né? Todas elas foram classificadas como descrição científica de fatos e processos, né? Parece pouco, né? Já que a gente estava num contexto de 1 ano e meio trabalhando com eles, que a gente gostaria que eles chegassem no mínimo, né, sei lá, na compreensão da realidade, mas, mesmo assim, é um grande avanço, porque a maioria desses professores, individualmente, eles estavam na perspectiva de exemplificação, né, então muitos deles avançaram, e lembrando que as unidades didáticas são trabalhadas em conjunto, e aqueles que tinham, muitas vezes, perspectivas de contextualizações mais avançadas, acabaram não conseguindo, né, trabalhar com o grupo, tentando levar a esse grupo para avançar em perspectivas mais avançadas, né, em relação à contextualização. Mesmo assim, muitas delas têm um tangenciamento em relação à compreensão da realidade social, né? E uma coisa que é importante também indicar, que é um grande avanço, pelo menos para a época, né, a gente está falando em 2009, alguns aspectos que não eram comuns em materiais didáticos, como debates, como atividades experimentais e investigativas, que não eram muito abordadas em unidades didáticas, eles apresentam nessas unidades elaboradas por eles. E outra coisa importante dizer, né, essa minha dissertação de mestrado foi defendida em 2012, muitos desses materiais, né, dessas perspectivas de contextualização, por exemplo, o quadrado CTSA, são ainda hoje utilizados em nossos cursos de formação continuada. Então, agradeço por poderem me ouvir, né, e passo de novo a palavra para a professora Maria Eunice. Obrigada, Luciane. Acho que deu uma ideia, né, de como é importante essa
elaboração do próprio material, não é? E a gente até hoje utiliza esses materiais nas nossas atividades de formação. Quero convidar agora o Fábio Luiz de Souza para apresentar o trabalho dele e as repercussões aí na formação de professores. Fábio, por favor. Olá a todos, colegas que têm participado aí do evento. Sou Fábio Luiz de Souza, sou técnico educador no Instituto de Química da USP e vou apresentar aqui para vocês o trabalho de doutorado que eu fiz, orientado pela professora Maria Eunice Marcondes. Esse trabalho, ele tratou de duas estratégias, né, para a formação continuada de professores, que foram o grupo colaborativo e a tutoria, né, buscando o desenvolvimento profissional de professores de química. Esse trabalho surgiu em função de uma demanda que existe nas escolas públicas estaduais. Todas as escolas públicas do estado de São Paulo têm uma reunião pedagógica que acontece com frequência, e os professores têm que realizar de 1 a 3 horas de reunião por semana, que é a atividade pedagógica, atividade de trabalho pedagógico coletivo, né, a TPC. Essa atividade, ela deveria ser voltada, né, à organização, a planejamento, formação em serviço, mas na prática acaba resultando em muito mais trabalho burocrático, né? Os professores, eles dedicam tempo ali para preencher formulários e coisas parecidas. E aí surgiu, então, né, a necessidade de pesquisar como que a colaboração e a tutoria poderiam auxiliar o desenvolvimento profissional de professores de química, aproveitando essa estrutura, né, de ATPC que já existe nas escolas. O grupo colaborativo e a ATPC, e a tutoria, eles foram estratégias, né, que foram baseadas na reflexão orientada sobre a própria prática e que buscavam desenvolvimento profissional docente. Esse desenvolvimento foi entendido nesses 4 aspectos, né? Então, teria que ocorrer o tratamento das necessidades formativas dos professores. Os professores também deveriam superar obstáculos ao desenvolvimento profissional apresentados na literatura, e também deveria ter um reflexo na qualidade da aula, e aí nós utilizamos um instrumento chamado RTOP para avaliar essa qualidade, e também provocar mudanças nas intenções comportamentais dos professores. Aí nós recorremos a um referencial da psicologia social, né? Eu vou apresentar aqui alguns resultados só em relação à necessidade e aos obstáculos, tá? O grupo colaborativo foi uma estratégia adotada porque de formação continuada, porque possibilita a superação do isolamento profissional, como a Eunice falou na apresentação anterior, e também as pesquisas têm mostrado que essa estratégia traz resultados em termos de melhorias nas práticas de ensino e também na aprendizagem dos alunos, e resgata no professor o protagonismo dele em relação às mudanças curriculares. Em termos práticos, na nossa pesquisa, nós estabelecemos, então, uma TPC de Química, que era uma reunião pedagógica aos sábados, né, pela manhã, com 3 horas de duração, era aberta para todos os professores da Diretoria de Ensino SU2, e os professores que realizassem a TPC de Química, eles eram liberados de parte da carga horária de ATPC que eles deveriam realizar em suas escolas. Nós tivemos também a participação de 2 pesquisadores formadores, eu e mais um pesquisador, e também da professora coordenadora do núcleo pedagógico, que nos ajudava nas questões burocráticas e também na discussão com os professores. E nós nos colocávamos como parte do grupo, né, interagindo com os professores, fazendo sugestões, ouvindo críticas também. Nós tivemos muitos professores que participaram, mas nós investigamos a participação de 6 desses professores, que eram aqueles mais engajados, né? Nós realizamos 38 encontros nesse período de 2012 a 2015, e desses 38, 12 encontros foram analisados. A tutoria, que eram as reuniões individuais com 3 desses 6 professores, elas ocorriam na escola de cada professor, e elas tinham como objetivo promover essa parceria entre o professor e os formadores, né? E nessa parceria a gente buscava promover uma reflexão orientada sobre a prática do professor
e tratar de aspectos mais teóricos, do conhecimento teórico também, que ajudassem nessa reflexão. Então, é refletir sobre a prática com embasamento teórico, era essa a proposta. E nós conseguimos realizar 23 encontros de tutorias, né, números variados de encontros com cada professor, de acordo com a disponibilidade deles. Nesses encontros, que eram realizados tanto nas escolas, individualmente, quanto no ATPC de Química, as atividades, diferentemente de um curso, né, elas eram definidas pelos professores. Enquanto num curso a gente já traz um cronograma bem estabelecido, no ATPC de Química e na tutoria, os professores que definiam o que eles queriam realizar a cada encontro, né? Tinha um planejamento, claro, com uma certa antecedência, mas era definido pelos interesses dos professores. Então, os professores poderiam fazer relatos de experiências de ensino, nós testávamos juntos experimentos, planejávamos atividades, né, elaborávamos materiais didáticos, discutimos as questões de dificuldades de ensino e aprendizagem de conceitos. E todos esses encontros foram gravados em áudio e vídeo, tanto no ATPC de Química, nas tutorias foram gravados em áudio, também foram feitas notas de campo, e esses dados todos foram analisados, numa análise qualitativa, né, utilizando um software, o NVivo, que facilitou bastante o nosso trabalho nesse aspecto. Eu vou colocar aqui alguns resultados da pesquisa, por exemplo, em termos de necessidades formativas que foram tratadas nas tutorias e nos ATPCs, a gente conseguiu perceber que nas duas estratégias formativas, os resultados foram bem semelhantes, né? Então, os professores, eles privilegiaram, por exemplo, tratar do preparo de atividades práticas, né? Eles buscaram também conhecer mais conteúdo da disciplina de Química, eles buscaram adquirir conhecimentos, né, teóricos sobre aprendizagem, uma quantidade um pouco menor, né, de tempo foi dedicada a isso, e também a gente conseguiu perceber que alguns aspectos, algumas necessidades formativas que são apontadas na literatura, que são relevantes, os professores, eles não tiveram muito interesse nisso. Por exemplo, saber avaliar, ou então associar ensino e pesquisa, não foram necessidades que foram tratadas, nem na TPC, nem na tutoria. Em relação aos obstáculos ao desenvolvimento profissional, a gente conseguiu perceber que o comportamento e os resultados alcançados foram bem diferentes, dependendo do grupo de professores e do contexto, né, formativo que eles estavam inseridos. Se a gente olhar as primeiras colunas, na esquerda, a gente vê aqui os professores que participaram das tutorias, PA, PB e PC. Durante o ATPC, a gente conseguiu conhecer mais, né, dos obstáculos que eles haviam superado e pouco sobre os obstáculos que eles ainda tinham, né, nas suas concepções de ensino. Já esses mesmos professores, nessa coluna do meio, essas colunas do meio, esses mesmos professores que participaram das tutorias, no ambiente da escola, na tutoria individual, a gente conseguiu perceber, ter mais acesso, né, tanto aos obstáculos que os professores já tinham superado, quanto aos obstáculos que os professores ainda, né, deveriam superar, ainda estavam presentes, né? Se a gente compara aqui a última coluna, as últimas colunas na direita, os professores que participaram do grupo colaborativo, no ATPC, a gente conseguiu conhecer mais sobre os obstáculos ainda presentes neles, e eles manifestaram um pouco menos, né, dos obstáculos já superados. Então, a gente consegue perceber essa diferença nos resultados com cada grupo de professores em cada contexto formativo. Esse quadro aqui apresenta os obstáculos que foram que ainda estavam presentes, né, que foram identificados nos professores, e aqueles que já foram superados pelos professores. A gente consegue perceber duas coisas importantes aqui, né? Que, primeiro, ocorreu com muito mais frequência, né, manifestações de obstáculos já superados. E também que isso ocorreu com mais intensidade nas tutorias. Então, na tutoria, o professor conseguiu superar um pouco mais obstáculos ao desenvolvimento profissional do que nos ATPCs. Tá? Se a gente olhar esse esquema, que mostra um pouco dos resultados do professor B, a gente consegue perceber aqui que existe uma relação entre as necessidades formativas que foram tratadas e os obstáculos que foram superados pelo professor, né? Então, necessidade mais voltada para a prática e também obstáculos superados também mais relacionados à prática. Quando os professores foram perguntados em entrevistas, né, sobre os aspectos positivos, negativos do
do grupo colaborativo, os professores destacaram principalmente aspectos positivos. Eles falaram sobre a troca de experiência, a superação do isolamento profissional, a possibilidade de superar deficiências da formação inicial, de conhecer atividades práticas, sabe, de aumentar a consciência crítica sobre o próprio ensino. E, em contrapartida, os professores eles destacaram poucos aspectos negativos, né? Eles acharam que foram poucos os encontros, só 38, e que alguns professores não eram tão comprometidos com o grupo, né? Isso também faz parte de todo o processo formativo. Em termos de conclusões, a gente poderia colocar aqui para vocês, né, 3 aspectos que se destacaram. Primeiro, esse conflito que ocorria muitas vezes em relação aos interesses dos professores e aos interesses dos formadores. O professor traz para o grupo colaborativo, para a tutoria, suas demandas reais de sala de aula, da sua formação, aquilo que ele precisa se desenvolver. E já o formador, às vezes, ele vem, né, para a formação com algumas ideias que ele quer desenvolver, artigos que ele quer que sejam lidos, discutidos, e às vezes existe um conflito entre esses 2 interesses. A gente também pode perceber a necessidade, né, de um formador que tenha certas competências, né, profissionais, além de ter conhecimentos específicos de química e da pesquisa e ensino, esse formador também tem que ter certas habilidades para promover essa cultura da colaboração nessas 2 estratégias, no grupo colaborativo e na tutoria. E, por fim, essa relação complementar entre a colaboração e a tutoria. Cada uma dessas estratégias mostrou o seu potencial, as suas características, suas peculiaridades, e elas mostraram uma complementariedade que podem contribuir para a formação dos professores que já estão em serviço. Tá bom? Coloco aqui no final as referências, se alguém quiser consultar depois, e agradeço aí pela atenção de todos. Obrigada, Fábio. Vamos, então, agora passar a palavra para a Terezinha Aires Pereira, que vai apresentar o trabalho que ela tem feito aí com a formação de professores também. Pois, no final, a gente faz umas perguntas aqui, havendo tempo para vocês. Por favor, Terezinha. Olá, professora. Olá, colegas do GPEC e também participantes e coordenadores do encontro. Eu sou Terezinha Yolanda, eu sou professora de Química aposentada, depois de 30 anos de trabalho no ensino superior, em curso técnico, mas na maior parte do tempo na educação básica. Eu fiz um mestrado com a professora Maria também, campo a formação de professores, e na linha formação de conceitos. Agora, durante o treinamento, eu continuo no campo da formação de professores nas linhas CTSA e reflexão orientada. Trabalho, eu busco professores participantes dessa forma, que é o processo de reflexão orientada, ele como objetivo a elaboração autoral de uma atividade de ensino CTSA, e o nosso objetivo é que esses professores, durante a participação do processo reflexivo, possam se desenvolver profissionalmente e possam também ser autônomos, eles possam, ao elaborar essa sequência de ensino, essas atividades de ensino, eles consigam também elaborar para as suas aulas outras atividades de ensino, e também possam ser capazes de analisar os materiais didáticos que eles recebem e querendo, né, transformar essas atividades também em atividades CTSA, caso eles achem interessante. Bom, o trabalho ele é desenvolvido em 2 etapas. Numa primeira etapa, eu tenho um curso de formação continuada mais amplo, que é um curso CTSA,
oferecido para um número maior de professores, e durante esses cursos são tratados os princípios da contextualização, conforme já apresentados por Akaroshi. Nós verificamos em pesquisas, tanto no grupo, quanto pesquisas nacionais e internacionais, que a maioria dos professores, como a Akaroshi mencionou, apresentam uma perspectiva de contextualização como exemplificação, e então nós compartilhamos essas ideias desses professores, essas experiências durante esse processo formativo, porque a abordagem CTSA, de acordo com o proposto por Akenhead, e também já apresentado pela Maria Eunice, ela requer que o estudante, ao analisar, né, a situação, problema, proposta na sequência CTSA, ele seja capaz de ter uma visão crítica a respeito dessa sequência, ou seja, compreender a situação, problema e chegar a um posicionamento a respeito dessa situação, problema, que seria a perspectiva da compreensão citada por Akaroshi, e também que ele seja capaz de agir de uma forma crítica na solução do problema. Então, esses princípios, eles requerem um princípio uma contextualização numa abordagem mais complexa. Também no curso são estudadas as estruturas da sequência CTSA, de acordo com o que já foi apresentado pela Maria Eunice, com as abordagens da Derlizokov ou com o do próprio grupo de pesquisa. Bom, e um outro tema também discutido durante o grupo são as habilidades do pensamento, propostas por Suart, que vai apresentar daqui a pouquinho, e essas habilidades, elas são utilizadas tanto para a elaboração da situação-problema, que vai percorrer a sequência, e as outras questões que vão percorrer, quanto também para o próprio aluno, na hora que ele vai buscar a resolução do problema. Bom, uma segunda etapa, os professores participantes dessa primeira etapa são convidados a participar da segunda etapa, que é o processo reflexivo. Esse é um processo mais intimista, onde, no nosso caso, trabalhamos com grupos de 2 ou 3 professores, que encontram-se semanalmente ou quinzenalmente para reflexão, visando a elaboração de atividades CTSA. Durante esse processo, então, todas aquelas dinâmicas reflexivas que a professora Maria Eunice nos apresentou anteriormente. Bom, eu vou apresentar aqui um exemplo desse processo reflexivo, que vem acontecendo com 3 professores, 2 professores fizeram um curso de Alagoas e um curso de Sergipe, e esses professores, eles juntos, por decisão, é uma coisa interessante de se dizer, que todas as decisões do grupo são respeitadas. Então, tudo o que acontece durante o processo reflexivo é por decisão dos professores. Eles decidiram elaborar uma sequência conjunta de 10 aulas com o tema descarte de pilhas e baterias. Então, eles passaram por esse processo de elaboração conjunta. Nós tivemos vários encontros que levaram a essa elaboração. Eles já aplicaram essa sequência de forma síncrona e assíncrona, 5 aulas síncronas e 5 assíncronas. Depois, eles aplicaram, gravaram as aplicações, colocaram no Drive para que todos possam assistir, e nós estamos na etapa, na verdade, nós assistimos a 10ª aula na semana passada, e agora nós vamos para a etapa de reelaboração. Então, durante esse processo, a gente analisou, assistimos às aulas de todos, discutimos sobre as aulas de todos, e eles agora decidiram reelaborar algumas aulas, que eles perceberam algumas inconsistências e alguns momentos que eles tiveram de correr em temas que eles consideravam importantes. Eles vão, inclusive, aumentar para 12 aulas essa sequência, e depois eles vão reelaborar novamente para que ela possa ser aplicada de forma presencial em 2022 por ele. Este grupo decidiu que, depois dessa apresentação, eles vão fazer uma análise, uma reanálise dessas aulas, e vão organizar para uma publicação
desse grupo de aulas síncronas e assíncronas, e também do grupo de aulas presencial, visando aí que outros professores possam ter acesso a esse trabalho que eles desenvolveram. Como resultados parciais, nós temos que eles, durante o processo reflexivo que ainda acontece, eles têm externado suas necessidades formativas, e nós temos discutido essas necessidades. Também há uma tendência grande de desenvolvimento profissional desses professores, eles mesmos externam isso, desenvolvimento nas suas próprias salas de aula. Há uma percepção da nossa parte, por termos analisado anteriormente e agora, um desenvolvimento desses professores em relação ao modelo didático, da transmissão do conhecimento para a construção do conhecimento com seus alunos, e também o processo de autoria. Esses professores, eles realmente estão se sentindo autores dessa sequência, e como um exemplo, a professora SE14, que trabalha numa escola de tempo integral em Aracaju, ela tem um grupo de professores da licenciatura que fazem estágio com ela, e ela propôs a esse grupo de professores a elaboração de uma nova sequência CTSA, que ela orientou esses professores, com o tema soluções, para que esses futuros professores apliquem em uma outra turma na qual ela trabalha também. Então, isso mostra o tanto que ela está se apropriando da ideia, né, das perspectivas de elaboração e aplicação das sequências CTSA. Perguntados sobre a influência do PRO no próprio fazer deles, os professores, eles mencionam que, para a construção das aulas dele, levando ao aluno a essa perspectiva de ação, isso é uma mudança grande. Eles também mencionam a visão de contextualização nas outras aulas, né, observando o que eles fazem, então, quando eles pensam no seu fazer, e a reflexão sobre essa abordagem CTSA em sala de aula. Perguntados também sobre a influência da sequência sobre os seus alunos, ou seja, o que refletiu, já que eles já aplicaram, eles perceberam que, apesar dessas aulas terem sido aplicadas de forma síncrona e assíncrona, quando geralmente a participação dos alunos é menor, eles perceberam uma melhoria da participação dos alunos durante a aula, perceberam de alguns alunos um olhar mais crítico, uma capacidade de discutir maior as questões relacionadas ao tema, e também uma maior consciência ambiental. Em relação às perspectivas de contextualização, mencionadas por Akaroshi, quando nós investigamos, durante o curso, eles responderam instrumentos que visavam investigar as perspectivas de contextualização que eles apresentavam, e a parte dos professores, eles apresentavam uma perspectiva contextualização máxima, a exemplificação, mas eles também deram respostas confusas. Eles responderam a 2 instrumentos diferentes, e eles ficavam entre a confusão e a exemplificação. Durante as falas, dentro dos encontros, a gente observou uma ampliação da perspectiva de contextualização na fala desses professores, visando a compreensão e a transformação da realidade social, perspectivas necessárias para uma abordagem CTSA. A sequência aplicada, ressaltando aí que a L02 e a L05, eles não eles aplicaram uma sequência, mas por alguns problemas dessas aulas síncronas que eles resolveram, eles não tiveram um acesso muito grande a L02 e a C14 para a ação dos alunos. Então, a perspectiva de contextualização da sequência aplicada deles ficou na compreensão da realidade social, e eles querem exatamente ampliar isso para a aplicação novamente e atingir a transformação. O professor AL05, ele trabalha em 2 escolas, uma no interior de Pernambuco, outra no interior de Alagoas,
cidades muito pequenininhas. Na cidade de Pernambuco, na cidade de Alagoas, ele atingiu a compreensão, e na cidade de Pernambuco, ele chegou à ação crítica por parte dos alunos. Os alunos elaboraram panfletos que foram distribuídos pela cidade, conseguiram materiais para que pudessem ser coletados as pilhas e baterias, conversaram com os comerciantes da cidade e também elaboraram um podcast, 3 podcasts, na verdade, que estão sendo divulgados na rádio da cidade, onde há uma discussão grande sobre os aspectos científicos, tecnológicos, incentivando a população a essa coleta. Eles também fizeram contato com a empresa de coleta para que o lixo coletado seja levado para o local apropriado após essa coleta. Então, eles atingiram, com esse professor, a perspectiva da transformação. É isso. Obrigada, Terezinha. Estava preocupada aqui com o seu tempo. Então, agora convidamos a professora Rita de Cássia Suarte para fazer sua apresentação, né? Nos contar do trabalho que ela faz de pesquisa e junto aos alunos, né, da graduação. Rita, por favor. Obrigada, Eunice. Olá a todos e todas, participantes do evento. Olá, colegas do GPEC. Gostaria de agradecer a oportunidade de contar um pouquinho, né, como professora, educadora e pesquisadora da Universidade Federal de Lavras, eu venho desenvolvendo a formação inicial docente em Química. Vou colocar aqui a minha apresentação. Só um minutinho. Não querendo aparecer, agora foi. Está em modo de apresentação para vocês? Não, Rita. Não? Não está. Não. Agora foi. Agora sim. Agora sim. Obrigada. Obrigada. Então, nós entendemos a formação inicial docente reflexiva como um momento importante na formação inicial de professores, de forma a proporcionar momentos que eles possam elaborar, reelaborar, avaliar e planejar materiais didáticos, planejamentos, planos de aulas, entre outros materiais. E também consideramos importante que sejam dados espaços para que eles possam refletir, né, sobre a elaboração, a reelaboração desses materiais, avaliando e reavaliando a sua prática docente. Então, nessa perspectiva, nós temos utilizado a metodologia do processo de reflexão orientada, que já foi apresentado pela professora Terezinha e pela professora Maria Eunice, tanto no curso de licenciatura em Química da UFLA, como também nos nossos programas de formação inicial docente, como o PIBID e a residência pedagógica. E nesses ciclos formativos, nós temos como objetivo a elaboração de uma sequência de aulas na perspectiva do ensino por investigação e para a promoção da alfabetização científica e de habilidades de ordens superiores, e também a aplicação dessas sequências em contexto real de sala de aula e a avaliação sobre esse planejamento e sobre a regência. Então, como que nós temos trabalhado aqui na UFLA? Inicialmente, né, quando esses licenciandos iniciam ou o curso de licenciatura em Química ou os projetos de iniciação à docência, eu solicito como professora formadora para que eles elaborem um plano, um planejamento, um experimento, inicialmente partindo das suas concepções iniciais, ou seja, sem nenhum referencial teórico ainda sobre as abordagens que nós utilizamos,
Eles entregam esses materiais para mim, para que eu possa olhar e deixar orientações e sugestões. Então, isso é muito importante, porque todas as questões, questionamentos que são colocados, estão sempre na direção de uma orientação e não de uma imposição, para que eles possam refletir sobre essas concepções iniciais e reavaliá-las a todo momento, de forma a repensar se suas concepções são mais adequadas em relação àquelas que nós estamos abordando por meio dos referenciais teóricos. Então, todo esse processo de entrega e devolução de várias versões dessas propostas, elas são reavaliadas por mim, eles reelaboram essas versões, orientados por estudos teóricos que dão aporte, né, para que eles elaborem as sequências, então, na abordagem do ensino por investigação, e para promover a alfabetização científica e habilidades de ordens superiores. Então, são feitos encontros teóricos, né, entre mim e esses grupos de alunos, para que eles possam, então, repensar sobre essas propostas. Após essas várias reelaborações, eles têm a oportunidade, então, de aplicar essas propostas em sala de aula, nas nossas escolas parceiras, e eles também realizam as gravações dessas aulas, bem como dos encontros reflexivos que nós fazemos. Além disso, eles relatam as suas crenças, dilemas, medos e vivências em um diário de campo, que é um instrumento bastante relevante, que traz bastante experiências e vivências por eles durante esse processo formativo. Após a ministração, é solicitar, então, que eles analisem as propostas elaboradas e a regência de aulas baseado nos referenciais teóricos que nós utilizamos, para que eles possam, né, observar a evolução que eles tiveram durante esse processo formativo. Esses encontros são realizados encontros, né, para que essas discussões e reflexões aconteçam, e elas também fazem parte dessas análises para que eles possam observar aí as suas falas, né, as suas percepções iniciais e posteriores a esse processo formativo. Então, as nossas sequências, elas contemplam, né, a abordagem do ensino por investigação, que já a professora Maria Eunice já comentou um pouquinho, e elas contemplam elementos pedagógicos já conhecidos na literatura. Então, por exemplo, a presença de uma questão-problema, de questões durante uma atividade, um experimento, e após, né, essa atividade, um experimento, para que os alunos tenham a possibilidade de levantar hipóteses, obter dados, analisar dados, elaborando conclusões e possíveis soluções para a questão-problema que foi colocada inicialmente. Aqui eu trago para vocês um dos referenciais que nós utilizamos para nortear as sequências de aulas e também as análises. Então, nós temos ali elementos pedagógicos essenciais do ensino por investigação e níveis crescentes de características investigativas. Então, por exemplo, eu tenho um nível 1, né, que seriam quando não há presença de determinado elemento pedagógico, e depois um N4, quando já tem esse elemento pedagógico contemplando uma característica investigativa. Eu vou evidenciar aqui a questão problema, né? Então, por exemplo, quando a proposta não apresenta, ela seria classificada, então, no nível N1. Quando já apresenta um problema bem delineado, que por meio daquela atividade que será desenvolvida, por meio da sequência, essa questão problema será resolvida, ela já é, então, classificada no nível mais elevado de investigação. Eu trago aqui para vocês duas experiências. Essa primeira foi com alunos da licenciatura em Química. Então, quando os alunos ingressaram em determinado componente curricular, eu solicito a eles que eles elaborem uma sequência de aulas, né, baseada nas suas concepções iniciais. Então, a gente percebe aqui que nessa versão inicial, poucos elementos pedagógicos do ensino por investigação estão presentes, e quando presentes em uma abordagem, né, pouco investigativa.
Após, então, né, um semestre de estudos baseados em referenciais teóricos e com essas constantes reflexões, os alunos, então, reelaboram essa sequência de aulas, e aí a gente já consegue observar aqui uma certa evolução da primeira versão em relação à última versão, em todos os elementos pedagógicos. Vou evidenciar aqui novamente a questão problema, né, que eu já trouxe, que inicialmente as propostas, né, a proposta inicial não apresentava, eles não percebiam a importância de uma questão problema para instigar os alunos, mas na última versão nós já temos um nível, né, elevado aí de investigação apresentada na proposta. Aqui é uma experiência já vivenciada por bolsistas do PIBID, quando eles iniciam o projeto, então eles têm a oportunidade, que é dada pela professora supervisora, de realizarem uma atividade na escola parceira. Então, eles selecionam um experimento, né, eles selecionam sem a minha intervenção, e eles realizam, né, eles fazem o procedimento experimental, e eles ministram esse procedimento experimental, esse experimento que foi selecionado, em sala de aula. Então, relembrando, né, são propostas e uma regência de aula realizada sem ainda uma orientação e sem os referenciais teóricos norteadores das nossas sequências de aulas. Então, nós percebemos aqui que tanto a proposta como a aula que foi ministrada, elas apresentam características, né, de aulas mais tradicionais, mais baseadas na verificação de fatos, ou um experimento como nós chamamos de receita de bolo. Então, são elementos pedagógicos de níveis bem baixos de investigação, como, por exemplo, a questão problema, que está ausente, tanto no planejamento, quanto na aula, e depois, né, após 5 meses de participação no projeto, e já agora com referenciais teóricos adequados para contemplar as sequências de ensino por investigação, eles têm a oportunidade de, após analisar, né, a proposta inicial e após analisar a aula ministrada, eles percebem, né, que existem poucas características investigativas e aí já começam a repensar a proposta considerando níveis mais elevados. Então, nós percebemos aqui, por exemplo, a questão problema, inicialmente ausente e agora num nível mais elevado, e quando eles vão ministrar a aula, a gente percebe o quanto que um planejamento elaborado na perspectiva do ensino por investigação consegue ali contemplar elementos também de níveis mais elevados de investigação. Então, a questão problema presente, em nível elevado na proposta, e também aqui na regência. Aqui eu trago um trecho, né, que foi extraído de um diário de campo, de um dos bolsistas do PIBID. Como eu relatei, o diário de campo é um instrumento muito relevante nesse processo de reflexão, principalmente reflexão individual, né, que é um dos poucos momentos que os alunos têm de refletirem de forma individual. Então, eles conseguem, né, eles expõem aí a importância desse processo, a importância dos estudos teóricos para embasar essas concepções iniciais que eles apresentam, para que essas ideias, essas vivências não fiquem apenas suportadas por concepções de senso comum ou só pelas experiências, mas que elas tenham embasamento teórico para que possam ser superadas, né, e refletidas, e que eles possam refletir sobre as suas ações e superar os desafios enfrentados no contexto real de sala de aula. Então, nós temos percebido, né, com a experiência com a metodologia de PRO na formação inicial, que por meio da elaboração, da aplicação, da reelaboração dessas sequências e da reflexão sobre todo esse processo, os alunos têm refletido sobre a sua prática, sobre as dificuldades e as possibilidades que o ensino por investigação traz, né, para a formação de alunos mais críticos e reflexivos,
Então, refletindo sobre essas concepções iniciais e sobre seus dilemas, crenças, medos e dúvidas. Eu deixo aqui como último item, né, a importância desse processo formativo quando a gente evidencia os nossos egressos, né, em sala de aula, quando nós os encontramos, conversamos e eles relatam as experiências, né, ou as práticas que eles vêm desenvolvendo baseadas no ensino por investigação, ou em momentos quando eles nos procuram, né, para pensar em novas possibilidades, em novos materiais, em novas estratégias, visando aí um contexto mais investigativo, mais reflexivo, para a formação mais crítica dos estudantes. Então, novamente agradeço. Obrigada, Nice. Obrigada, Rita. Acho que o Fábio quer dar mais uma contribuição aqui em termos de um trabalho com os alunos da graduação. Eu peço para você ser breve, Fábio, porque eu tenho 2 perguntas para vocês, tá? Para a gente terminar o nosso encontro com um pequeno debate entre nós. Por favor, Fábio. Ok, então vou colocar aqui minha apresentação. Nessa apresentação curtinha aqui, só queria mostrar um pouquinho como que o nosso trabalho no GPEC, junto aos estudantes de graduação, tem contribuído para a formação deles como professores de Química, né? Embora alguns dos nossos estagiários não sejam licenciandos em Química, a gente recebe estagiários de outros cursos também, a maioria é licenciando em Química e isso tem contribuído para a formação deles. Bom, nesse projeto, nosso laboratório, chamado Laboratório Aberto, nós realizamos oficinas temáticas, né? São atividades experimentais compostas por um conjunto de 4 a 6 experimentos sobre um tema socialmente relevante. E essas oficinas, elas são oferecidas para estudantes, geralmente das séries finais do ensino fundamental 2 e do ensino médio. Mas a gente também já trabalhou, em alguns momentos, com públicos, né, de educação fundamental 1, né? Então, alunos menores também. Eu vou destacar aqui 5 contribuições que o nosso projeto tem trazido para os alunos, né, nessa formação, que complementa a formação deles na licenciatura. Primeiro, a possibilidade deles trabalharem com abordagem CTSA, na criação e no desenvolvimento das oficinas temáticas. As nossas oficinas, elas são elaboradas, desenvolvidas, criadas, os experimentos são desenvolvidos ou adaptados pelos nossos estagiários. Então, eles têm a possibilidade de desenvolver propostas com essa abordagem. Tem aqui uma lista de algumas oficinas que nós já elaboramos, para você ter uma ideia como que os temas, eles são ligados, né, a questões ambientais, sociais, tecnológicas, e quem quiser saber um pouquinho mais sobre as oficinas temáticas, a gente tem um livro que está disponível, o PDF dele, gratuitamente no nosso site. Então, você pode baixar esse PDF e entender um pouco mais do que são as oficinas que nós propomos. Essa abordagem CTSA, ela possibilita Fábio, que os alunos façam... Desculpe, Fábio, você não está compartilhando. Você pretendia compartilhar? Ah, pretendia, gente. Desculpa. Eu vou... Pelo menos para mostrar as unidades, as oficinas, desculpa, por favor. Eu vou colocar aqui. Eu pensei que estivesse compartilhando, esqueci de clicar no botãozinho aqui. Agora vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá ok. Então, o que eu tinha mostrado aqui, ó, é que a gente tem essa abordagem CTSA, né? Que nós temos diversas oficinas temáticas de temas ligados aí a aspectos sociais, ambientais, tecnológicos, e que quem quiser saber um pouco mais, a gente tem esse livro disponível no nosso site, um livro que foi feito em parceria com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Eu tenho um exemplo aqui de um experimento, que inclusive tem um vídeo desse experimento, a gente tem um vídeo que está no nosso canal no YouTube, que é sobre a produção de carvão vegetal. Então, num experimento simples como esse, nós abordamos questões sociais, por exemplo, ligadas às condições de trabalho, né, de quem trabalha nas carvoarias, nós tratamos de questões tecnológicas, né, a comparação entre um forno artesanal, um forno industrial, questões econômicas, ambientais, aspectos científicos. Então, é uma abordagem bem CTSA, e isso acontece nos outros experimentos também. Isso aqui é só a título de ilustração. Uma segunda contribuição do nosso projeto para os alunos
é a possibilidade deles vivenciarem experimentação com caráter investigativo. Embora as nossas oficinas temáticas, nós oferecemos, né, roteiros experimentais para os alunos que vão realizar a oficina, mas, apesar disso, ela tem muitos elementos da experimentação investigativa. Por exemplo, é feita uma problematização no início da atividade, os estudantes eles não conhecem, né, de antemão os resultados experimentais, então não é uma experimentação para verificar nada, eles vão conhecer os resultados ali na hora. Os estudantes, eles põem a mão na massa, eles realizam os experimentos, eles são convidados a propor hipóteses, eles registram e analisam dados, eles discutem os resultados entre eles e com os monitores, eles elaboram as conclusões, então tem vários elementos de uma experimentação investigativa que o estudante de graduação vai poder conduzir, né, nas nossas oficinas, como monitor. Uma terceira contribuição é a possibilidade dos nossos monitores refletirem sobre os níveis cognitivos das interações verbais entre os monitores e os estudantes. Então, nessa discussão dos experimentos, eles vão desenvolver ali a capacidade de ouvir, né, uma escuta ali atenta às opiniões, às explicações dos estudantes. Eles não dão respostas diretas, né, para as perguntas que os estudantes fazem, eles vão tentar promover uma reflexão, vão tentar questionar os estudantes para que eles possam refletir sobre os dados experimentais e os próprios estudantes cheguem às conclusões. Eles vão refletir sobre a necessidade de adaptar a linguagem, porque eles trabalham tanto com estudante do curso técnico de Química, né, que está lá no final do ensino médio também, quanto estudantes aí de 7, 8 anos de idade em algumas atividades. Uma quarta contribuição é a possibilidade de ter uma participação em eventos de pesquisa, em ensino e pesquisa em divulgação científica. Então, aqui tem algumas fotos só para mostrar aos nossos estudantes apresentando pôsteres, né, em eventos. Na primeira foto é o Samuel e a Gabriela, depois tem a Noemi, daqui de Costa, o Gustavo apresentando num outro evento, e a gente, inclusive, teve uma estagiária, a Maiassa, que recebeu uma menção honrosa num evento por um trabalho que ela apresentou, né, sobre as oficinas temáticas. E uma quinta contribuição, que aí é algo mais recente, em função da pandemia, que é a criação de conteúdos digitais para as redes sociais. Então, nós já tínhamos um trabalho com a produção de vídeos para o canal do YouTube, produção de panfletos e cartazes que eram distribuídos para os professores e alunos, mas agora, na pandemia, a gente tem desenvolvido imagens para divulgar em redes sociais, como Instagram e Facebook. Os estagiários têm feito um trabalho excelente e a gente tem conseguido manter a nossa proposta de divulgação científica. Era isso. Desculpa pelo atropelo aí no começo da apresentação. Imagine, obrigada, Fábio. Eu não sei se alguém de vocês marcou o nosso tempo inicial, o horário que nós começamos. Eu marquei. Eu não marquei. Não? Marquei. Quando começamos, Fábio? Começamos às 13h34. 13h34. Então, nós temos uns poucos minutos antes de terminar essa atividade, e aí eu queria colocar duas questões para vocês, tá? Vocês não precisam responder as duas, quem quiser responde uma, responde outra, ou um complementa o outro, vamos fazer uma coisa bem aberta, que é o seguinte: entre as crenças, as ideias que os professores ou os alunos manifestam, né, quando a gente começa a trabalhar com eles, e as resistências, né, que eles também apresentam em relação a mudanças, a ideias inovadoras, a sair da zona de conforto, né, e os possíveis avanços durante esse curso, né, o curso não, durante a pesquisa que a gente faz com eles, né? A gente vê que tem ganhos parciais que acontecem no momento de pesquisa e talvez ganhos mais permanentes. Então, a minha pergunta, a primeira é essa: como que vocês veem essa questão, né? Na pesquisa, é importante ter esses ganhos permanentes? A gente pode se contentar com ganhos parciais, com assim, o início de uma reflexão do professor? E a minha segunda pergunta é: como vocês veem a continuidade desse trabalho de pesquisa em termos do avanço ou da contribuição para a melhoria do ensino de Química?
Quem quer começar, levanta a mão e fala, não precisa nem levantar a mão. Luciane. Então, eu peço que sejam breves para dar oportunidade para todos. Bom, eu acho que essa contribuição é muito importante. A gente vê pelos relatos de muitos desses professores que começaram trabalhos há muitos anos atrás e que continuam vindo aos nossos cursos de formação continuada e que relatam que o ganho que eles têm com os alunos é muito grande, né? Então, eles relatam esse envolvimento e esse desenvolvimento, não só pessoal dele, né, da sua própria prática, mas também junto aos seus alunos, porque eles relatam que os alunos também começam a participar mais, né? Alunos que eram considerados muito rebeldes por outros professores, eles realmente passam a estudar, a ter esse ganho em relação aos conteúdos que eles começam a abordar com essas temáticas diferenciadas que eles utilizam em nossos cursos. Obrigada, Luciane. Rita? Vou comentar um pouco mais no contexto, né, da formação inicial. A gente percebe o quanto que o PRO, né, esse processo constante de reflexão e de orientação, né, como eu mencionei, de colocar o aluno em conflito em relação às suas concepções iniciais, é bastante produtivo. Eu relato, por exemplo, o momento em que eles assistem às aulas que eles planejaram, as primeiras aulas. Então, eles gravam, eles assistem sozinhos, depois a gente se reúne em grupo e passa trechos dessas aulas. Então, é muito interessante ver como que eles se manifestam, né? Algumas insatisfações. Nossa, eu fiz isso. Nossa, eu falei tudo isso. Nossa, eu falei um conceito inadequado. Então, eles mesmos vão percebendo, né, essas dificuldades conceituais em relação à prática, e aí, por meio de referenciais teóricos e de constantes reflexões, a gente vai trazendo, né, esses conflitos, e é muito interessante como que eles vão evoluindo. É um processo longo, né, como uma sementinha ali, né, o processo reflexivo, mas eles vão caminhando aí num processo bastante de muita evolução, né, conceitual em relação à prática. Obrigada, Rita. Terezinha. O som está fechado, Terezinha. A minha pesquisa ainda está em desenvolvimento, então os professores, esse futuro, né, a gente ainda está por vir, mas o que a gente observa neste momento é um processo onde eles se analisam o tempo inteiro nos processos reflexivos, analisam as ideias dos outros e as próprias práticas. Então, a gente vê em vários momentos, esses encontros são gravados, os professores refletirem sobre, não, eu fazia isso, era de uma forma tradicional, me fizeram pensar, ou eles até contam práticas e uns ficam falando, nossa, essa prática aqui, então vamos fazer diferente, então até brincam com algumas práticas que eles faziam antes. Então, isso demonstra que há um olhar mais acurado a essas práticas, e também agora, na hora da aplicação, quando o professor AL05, né, conseguiu atingir a transformação, há uma busca dos outros por refazer e buscar para que eles também possam conseguir atingir esse objetivo. Isso está bem interessante. Terezinha, mas aqueles professores que não fazem o PRO e fazem só aquela parte pergunta, do curso, você acha que eles têm um ganho? Rapidinho, para dar a palavra ao Fábio. Então, eu tive um grupo grande de professores que participou desse curso, e vários ainda estão em contato para fazer o PRO, e o que eles relataram, né, foi uma abertura de ideias para refletir a respeito da contextualização, e isso é uma coisa importante, é um ganho que eu considero bem significativo, né, partir da exemplificação, e como disse a Carroche, pelo menos atingir uma descrição científica ou algo mais amplo, né, uma perspectiva mais ampla. Muito obrigada. Aí você chama atenção para a importância, não é, da gente planejar esses cursos não como, sei lá, um receituário a ser seguido, não é? Mas sim, assim,
o curso vira em função dessas necessidades do professor, dos seus interesses, eles vão desenvolver um material o tema que eles acharem importante, né, Fábio? Eu ia falar exatamente isso, né, que a Alice disse, a importância de focar na reflexão sobre a prática com base também em um arcabouço teórico, né, para fomentar essa discussão. Mas eu queria só relatar duas questões que exemplificam a importância dessa reflexão sobre a prática e como isso pode ter um resultado duradouro. Eu lembro de uma professora, mesmo depois que a gente acabou a TPC de Química, uns 2 anos depois, a professora, conversei com ela, e ela falou assim, toda vez que eu vou dar aula, eu fico ouvindo o Fábio na minha cabeça, me questionando sobre aquilo, por que eu estou fazendo aquilo, né, qual o objetivo pedagógico, e ela... o grupo teve um impacto assim tão grande nela, né, que ela fica refletindo enquanto ela toma suas decisões no dia a dia da sala de aula, né? E a gente tem, até hoje, o grupo acabou, os encontros acabaram em 2016, o último encontro. Até hoje a gente tem um grupo de WhatsApp, e os professores de vez em quando ainda postam alguma dúvida, né? Contribuem com algum link, alguma coisa assim. Então, todo ganho é importante, né? Seja ele mais momentâneo, seja ele mais duradouro, mas se é focado na reflexão sobre a prática, a tendência é ter um ganho mais duradouro, bem maior. Acho importante isso, né? A reflexão sobre a prática subsidiada, né? Com aportes teóricos, né? Com a reflexão sobre a prática de outros, sobre a visão de especialistas. Gente, nós vamos, para terminar aqui, eu só vou fazer uma ligeira apresentação, do último slide, quero compartilhar aqui com vocês. Eu errei aqui, em vez de pôr para compartilhar, eu já fui para o slide, mas eu compartilhei agora. Aqui, compartilhar. É só para retomar o que a gente falou ali no começo, desculpe, da importância, né, dessa interação entre a pesquisa, a formação inicial, a formação continuada e a extensão. Estou mostrando aqui alguns dos aspectos que o nosso grupo tem trabalhado, né? Já que nós assumimos esse compromisso de trabalhar em prol da melhoria do ensino e da formação de professores, né, e contribuir para o desenvolvimento profissional do professor, a gente, então, tem feito essas várias atividades e que uma se aproveita daquilo que a gente está aprendendo da outra, né? Elenquei aqui ao lado algumas das contribuições que a gente acha que vem dando, né? E que ainda a gente precisa de muito mais, não é, para chegar onde a gente pensa, não é, de ter um ensino comprometido, um ensino que possa, assim, ser útil, ser bom para todos os estudantes. Acho que é isso. Muito obrigado pela presença, pela participação, e obrigada, Daniela, mais uma vez, e abro a palavra para vocês se despedirem. Querem se despedir? Obrigado, gente. Prazer poder falar com vocês. Tchau. Obrigada, até uma próxima vez.